tudo. Na verdade, o que a gente aprende na igreja não é menosprezando os irmãos, mas a questão é você aprende o que eles aprenderam. Então você não tem uma base muito. Uhum. E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do Como Tocar Violino. Hoje você vai acompanhar um novo episódio dessa série chamada Dominando o Violino. Essa série é meio podcast, meio aula, assim, e a cada semana eu convido um dos meus alunos lá do curso completo Como Tocar Violino para vir aqui contar um pouquinho da sua história. E obviamente nessa aula também temos uma parte prática, onde o aluno vai receber ali algumas orientações sobre aquilo que ele vem estudando, né? Seja ele do nível que for, se está mais pro início do curso, no meio, né? No avançado e tal. E você que está assistindo aí vai poder aproveitar também para tirar várias sacadas aí de novas coisinhas que você também pode focar quando você estiver estudando. Bora para a aula então? Papel e caneta na mão e bora assistir. Meu nome é Fábio Ferreira Dias Spiassi, tenho 36 anos, moro numa cidade chamada Mirassol, no interior de São Paulo, uma cidade muito pacata, muito boa. Eu comecei no violino, foi através da igreja, foi um instrumento que eu bati o olho e aquilo conectou, sabe? É uma coisa muito estranha dizer. Aquilo parece que foi amor à primeira vista. E eu comecei aos 14 anos. Eu já toco violino há mais ou menos uns 15 a 16 anos, mas depois do seu curso eu vi que eu não toco nada, só arranho, mas tudo certo. E, e pelo curso, assim, peguei o método no módulo 9, eu vi mesmo que eu não sei nada. Falei, meu Deus do céu, é muito estranho, mas estamos indo devagarzinho, estou pegando. E agora que eu estou começando a pegar a empunhadura certa, porque não pegava, Sim. como nos outros plantões eu toquei um pouquinho para você, você viu que mexe muito o punho, tem que mexer. Agora que eu estou começando a pegar, parei um pouco de fazer aquele vibrato que eu não faço na igreja. É um pouco difícil, mas eu estou tentando tirar esse vício e estamos seguindo. Legal, legal. É muito doido isso, né? Eu falo porque também, quando eu comecei a tocar, eu comecei na igreja também, né, na congregação. E comecei com 7, né, com 7 anos. E só fui entrar na faculdade, mesmo assim, estudar seriamente, com 20. Então, praticamente dos 7 aos 20, eu só tocava. Só tava ali tocando na igreja. E assim, você aprende, quando você aprende na igreja, você aprende o suficiente para tocar na igreja. Básico do básico. É, mas você não se aprofunda em nada, e mesmo assim, aquele básico do básico que você aprende ainda não tem uma estrutura, né, assim. Sim, Então, vira e mexe acontece isso, sabe? Não se sinta, né? Ah, nossa, será que fui muito ruim por ter feito assim? Não se sinta assim, porque todo mundo passa por isso, né? sim. Então, aí você fica Eu só, tocando, eu só tocando, acho que a tocando. gente, eu só acho que a gente pega vícios que depois, quando você começa a aprender da forma certa, fica um pouco mais difícil do que Sim. se você aprendesse do zero. Aham. É, É quem mais já toca sofre com isso, com os vícios que tem. Tipo esse negócio do vibrato, né? Assim, é sim, legal fazer o vibrato, é massa, mas tem que fazer o vibrato da forma certa, né? Então, e na maioria das vezes, esse vibrato que sai, assim, que eu tinha também, inclusive, né, quando eu comecei, assim, é um vibrato, aconteceu. Ele caiu assim, e aconteceu e foi desse mais jeito. paraquedas. É, ninguém nunca estudou o vibrato, nunca pensou profundamente sobre isso, assim, é só um negócio assim, aconteceu. E aí você faz do jeito que seu corpo entende que tem que ser, que é um negócio sobrenatural, assim, o corpo faz sozinho, assim, escolhe umas notas pra fazer, né? Tipo, nunca é aquele vibrato contínuo mesmo, né? Então, vai tocar uma música e fica assim, pá, tá, 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 sabe? Só Nunca é escolhe no, algumas notas, né? nunca é no momento correto mesmo da melodia. Mas sabe que as pessoas nem percebem isso, nem saca Sim, que tipo, que eu não tô aplicando a parada da forma certa, eu tô acabando. Porque quando você faz um vibrato desse tipo, assim, primeiro, que ele é muito rápido, muito concentrado, assim,
e focado só em algumas notas. E aí o que acontece? Essas notas viram um destaque. Tipo, você ouve a música. Vã, tan, 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 vã, tan, tan. E não é isso, né? Assim, quando a gente quer parar, óbvio que eu Ah, tô exagerando, né? Mas a gente sim, não quer passar isso dessa forma, né? Então, por isso que é eu falei, verdade. ó, por enquanto, elimine esse vibrato pra, assim, Tô tentando. pra tocar lisão, toca liso, pá. Porque isso ajuda também a criar a forma de mão, né? Afinar melhor os dedos e tudo mais. O vibrato é uma desafinação, né? Então, se você Aí começa a desafinar, na igreja eu tocava um pouco em oitava, né? Mas eu também dei uma parada porque porque não tá eu acho que não consolidado está ali a parada, né? eu acho que não Ainda. tá da forma certa, entendeu? Então, Sim, eu vou avançar no curso para poder pegar isso aí certinho. sim. Porque o quarto dedo era um dedo que eu menos usava. Eu fazia extensão de terceiro dedo. Porra. Por causa do dedinho que eu tenho um Sim. defeito, então eu usava muito pouco. Eu lembro que você tinha falado. Isso. E o negócio é ainda, principalmente, por exemplo, para fazer terceira posição, né? Assim, e que quando a pessoa fala, tocar a oitava, na verdade, o que que ela tá fazendo é tocar na terceira posição, tocar na quarta posição, às vezes, né? Quando tem uma Sim. nota muito aguda e tal. Então, assim, essas questões de posições, tem tudo lá no curso, né? E você viu que assim, você tá no modo, você falou, tá no 9, né, agora. E, tipo, você viu que no 9 você já teve uma par de coisa diferente, você Ah, falou, "Pô, teve que mudar." essas, essas notas ligadas aqui tá me deixando com dor de cabeça. Sim. Então, tipo, ainda vai chegar em todo esse conteúdo, assim, tem tudo isso lá, né? Então você vai fazer terceira posição, vai fazer mudanças, vai fazer extensão, inclusive, vai Hum, fazer tudo, tem tudo lá, né? O vibrato, aham, né? Tem lá o curso completo do é vibrato, então, completo. assim, mas o negócio vai evoluindo gradualmente, assim. Esse é a coisa mais importante no violino, é entender essa construção mesmo, né? Assim, e agora, depois de 15 anos, que você sacou que existe uma construção a ser feita, né? E não É verdade. simplesmente sair tocando, né? Então, é muito importante isso. Aham. E meus meninos, eu tenho dois filhos, né? Meus meninos começou num projeto na igreja também, eles estão começando a aprender. Eu estou deixando eles, futuramente eu vou ensinando um pouco mais Estão correto. tocando violino também? Ah, Ai, que massa, ó. Você vai poder dar é, uma paz de coisa vai, para eles depois, na semana. vai ser a família, o trio de violino. É massa, isso é legal, é legal. Ó, E é bom que você vai, assim, você tá evoluindo agora, tá estruturando melhor, tal, consequentemente, eles vão ter uma oportunidade melhor do que você teve. tem- Porque você vai e poder também, passar uma e coisa também, mais consciente. e também futuramente eles podem usar o seu curso, Com que como é, certeza. Com certeza. É como é, vitalício e tal, você vai ali, é, aí ele pode assistir, pode fazer com você, pode passar um tempo junto, né? Fazer exercícios sim, juntos e tal. Muito sim, legal isso. Realmente, eu tenho mais alguns alunos, assim, que tipo, sim. pai e filha, ou mãe e filho. Tem dois alunos que são do Japão, inclusive, que é mãe e filho. E aí e os dois fazem o E curso. hoje mesmo, se eu, a hora que eu for tocar alguma coisa aqui para você, uma lição, vai ter que ser com o violino do meu menino, porque lembra que eu tive que mandar levar para o luthier Sim. para arrumar o fundo do meu e está Aham, internado você lá. tinha mandado pra mim. É. É, Fábio, me fala uma coisa, como que você me conheceu? Como que eu cheguei na sua vida aí? Você já me conhecia antes ou não? não conhecia, eu conheci você pelo Instagram, eu estava folhando, eu não sou muito de mexer em rede social, mas eu estava folhando o Instagram, apareceu um vídeo teu mostrando sobre a Semana do Violino. Aí eu vi, eu falei, nossa, que bacana, né? E aí você comentou que tinha vídeos no YouTube, aí eu comecei a seguir você no YouTube, ver bastante vídeo. Falei, cara, o cara é muito profissional, é muito bom. Tipo assim, perto de mim, isso é extremamente bom, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou começar a ver se esse rapaz tem algum curso, alguma coisa. E aí, conforme peguei na Semana do Violino, e eu vi que você tinha um curso, que você ia dar o Masterclass, acho que era isso, alguma Uhum. coisa assim. E aí você ia explicar algumas coisas, e depois sobre o curso, valores e tal. Eu falei, não, eu vou partir para cima, porque eu preciso disso, não posso ficar na monotonia, né? Só Sim. estacionado onde eu consegui chegar. Tenho certeza que eu tenho potencial para chegar muito mais longe. Eu pensei assim.
Com E certeza. aí foi assim que aconteceu, e hoje estamos aqui. Legal, legal. Né, e você, assim, apesar de tocar há muito tempo, você tá bem recente no curso, né? Que você entrou na última Sim, turma. Então, sim. tem 2 meses agora, tal, que você tá ali estudando, né? Mais firmemente no negócio. E de Consigo quando... estudar firme, 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 mas Sim. por causa Não, que é, por mas, causa do não, trabalho. mas assim, só por ter a estrutura agora, né, assim, Sim, de estudo, ter sim. ali os outros alunos até mesmo para trocar ideias também, o Aham. aprendizado comigo ali, o suporte, né, então assim, hoje você tem uma possibilidade real ali de aprender, Uma base, né? né. Hum, É muito, muito bacana. Eu estou gostando demais. O seu curso, os modos são muito bem explicados. Tem você tocando que dá para tocar junto e é uma coisa muito sólida, muito assim, como fala, como que eu posso dizer, que você aprende de verdade. uhum, sim. Não, E, e ainda, você vai chegar ainda nos momentos que tem duetos, inclusive, que tem duas partes na tela, eu toco uma, você toca a outra, tem isso também. Ah, bacana. e que você, apesar de você já tocar há muito tempo, o que você sentiu assim? O que mudou pra você depois que você entrou no curso em relação, assim, ao violino, teoria, técnica? Tudo, tudo. Na verdade, o que a gente aprende na igreja não é menosprezando os irmãos, mas a questão é você aprende o que eles aprenderam. Então você não tem uma base muito Uhum. certa. Você só aprende o que eles aprenderam. Se eles aprenderam errado, você vai aprender errado. Entendeu? É isso aí. Então, para mim, o curso mudou muito. Mudou praticamente 100% de tudo que eu sabia. Em 2 meses mudaram 15 anos. Com certeza. Até o jeito da empunhadura, porque a gente pegava o arco e nunca pensava em pôr o dedinho assim, Aham. entendeu? Eu pegava assim. Nossa, você Você pegava com o dedão do outro lado? o dedão aqui, ó. Caramba! E você ficou 15 anos Verdade. tocando assim? Sério? Sim, sério. Caramba! Você vê que doido, né? Que doido. Não, Pra mim verdade. Eu é um tocava negócio assim, muito porque absurdo. pegava totalmente errado. Sim. Às vezes é por isso que eu acostumei fazer muito Aham. esse É sim, porque curso. você Porque pegando de uma senão forma errada, você você tem não que tem fazer um uma. monte de coisa que não precisava, né? Então, assim, pra conseguir o mesmo resultado. Nossa, que doido. É doideira total, mas tá bom. Agora eu sei que estou no caminho certo. Não, esse é o grande problema. Assim, eu também eu devo muito ao meu começo, né, na igreja e tudo mais, tal, porque foi graças a isso que eu cheguei onde eu tô. Assim como você chegou aqui, graças a isso. Mas realmente, assim, esse é o grande problema, né? Você aprender com alguém que aprendeu, de alguém que aprendeu, que aprendeu, que aprendeu, tá naquela. E aí quando chega lá em você, já foi tudo embora, já. Porque aí a pessoa. Alguém pode ter estudado de verdade com alguém bom lá pra cima, né? E aí aprendeu tal. E aí passou pra outra pessoa. Que aí a pessoa ensina, além de ensinar as coisas técnicas, ensina também os seus vícios. Acaba Sim. ensinando e passando isso pro próximo. Aí o próximo adquire mais vícios, mais coisas e ensina pro próximo com mais coisas. Tipo, no fim, quando chega em você, chega já um negócio já todo troncho, já assim, todo. Então, pode ser que alguém antes tinha falado nessa sua Aham. fileira de ensinamentos aí, tinha falado, ó, o arco você segura assim e tal, mas alguém falou, ah, não, assim tá mais fácil pra mim, vou segurar aqui desse jeito aqui, e aí ensinou, falou, ó, assim é melhor, segura assim, e aí foi reproduzindo, e aí virou uma bola de neve, né? Aham. Mas é que nem a questão da igreja, a estrutura que eu falo assim, questão prática, teórica, o meu encarregado, isso aí eu não posso reclamar que as notas a gente aprende certinho, é tudo Sim. uma base bem. É que o que me penava um pouco era as linhas suplementares, esse Uhum. era o problema.
Mas ali dentro do Não, pentagrama dá tudo certo. e principalmente porque você não usa, né, isso praticamente na Não, igreja. Porque não. a escrita da igreja normalmente tá lá só o coral mesmo, né? As quatro vozes e tal. E aí você toca uma oitava acima de ousado, na teoria. É, Porque não tá é escrito uma verdade. oitava acima, tá escrito uma oitava de Não. baixo. Então, assim, na teoria, com essa escrita, você deveria tocar tudo na oitava de baixo. Assim, pelo que Tudo tá na pedindo calma. lá. É. Agora, mas eu sei que é uma prática normal e tudo, mas tem até um vídeo que eu falo sobre isso no canal também, né, do oitavado e tal. Sim. Mas quando a gente passa realmente a estudar da forma certa, ver partituras que são para violino, né, que é realmente feita para o violino, a gente entende que, opa, agora vai ter umas notas que estão escritas realmente onde tem que ser tocado. Sim. Então, aí não existe mais esse negócio de, é ré, mas eu vou fazer o outro ré, eu vou fazer o ré de baixo, o ré de cima. Não. Se tá escrito ali, vai ser sempre. Ontem uma aluna perguntou para mim, ela falou, professor, tô com uma dúvida aqui. Ela falou assim, no aquele minueto de Bá, tam, pararira, ré, sol, mi. Ela falou assim, esse primeiro ré é na corda solta ou é no terceiro dedo da corda lá? Aí eu falei, ó, não vou te responder. Falei, não vou te responder diretamente esse assunto, mas vou te lembrar de uma coisa. Na pauta musical, que são as linhas, os espaços, tal, cada um daqueles espaços, cada um daqueles é só uma única nota. Então assim, a Sim. corda ré é escrita em um lugar. E o terceiro Sim. dedo é escrito em outro lugar. O terceiro dedo da corda lá, que também é um ré, né? É Aí que ela, oi? pode falar. Não, pode falar, Pode pode falar. falar. É que a ré da corda solta, ela fica no espaço suplementar. Exato, para baixo, né? Isso. E é exatamente essa diferença de olhar no pentagrama, ver mais para baixo, ver mais para cima, que é mais grave, mais agudo e tal. E aí eu Sim. falei isso para ela, aí passou uns 2 minutinhos, ela respondeu: então é o terceiro dedo da corda lá, né? Eu falei: isso. Porque a gente já fez um monte de exercício de corda solta, ré, e tudo mais. E assim, se não gravou onde tá o ré da corda solta, alguma coisa fez de errado. E óbvio assim, para fazer o minuet tem a escala lá para estudar, você vai chegar lá todo esse processo lá certinho dentro do curso. É que eu toquei esse minueto de Bach no método da Sim, congregação. aham, eu sei que tem lá. Tem, E aí, tá gostando da aula? Você sabia que dá para aprender muito, mas muito mais comigo, para você realmente aprender a dominar o violino sem ficar mais perdendo tempo, né, vendo os vídeos assim aleatórios, né, na internet? Mas não quer dizer que isso é simples e mágico assim e super fácil. Tem toda uma metodologia real por trás assim, com aulas, com acompanhamento passo a passo, né? Tem um grupo no WhatsApp dos alunos para trocar experiências, trocar dicas, né? De repente, eu comprei uma surdina aqui, dá uma olhada, pá, tal assim. Óbvio que com a minha supervisão, né, nesse grupo. Além disso, também tem aulas que são ao vivo para tirar dúvidas e muito mais, né? Tem muito mais coisa, desafios e tal, né? Muita interação realmente para aprender de verdade. E eu já mostrei isso para centenas de outros alunos que estão aprendendo violino e todos eles estão tocando e aprendendo cada dia um pouquinho mais. Então clica aqui embaixo no site comotocarviolino.com.br, cadastra lá seu nome, seu e-mail, tal, para você receber todas as novidades e quem sabe aí algum dia seja você em uma aula aqui igual essa que você está vendo. Beleza? Te vejo lá do outro lado. então, aquilo lá, entre aspas, para mim é fácil, mas eu não sei se no seu Não, curso. você vai ver quando chegar lá, você vai falar, caramba, eu fiz tudo errado, quando eu toquei isso aqui lá atrás. É porque o som no método da congregação, ele é estacato. No seu, parece que o ouvido não tem estacato. Exato, porque Ele só nessa dois, etapa, dois para cima. cada etapa que eu faço, e assim, do aprendizado do curso, tudo é muito gradual. Ah, Então, antes de chegar nessa parte, eu não fiz você estudar profundamente o staccato ainda. Então, você ainda não sabe exatamente o que ele é, como fazer da forma certa, etc. a Então, música inteira tem estacato no sol. a música mesmo escrita, não é que é o staccato, mas ela é mais destacada. Não precisa ser aquele staccato agressivo, né? Mas ela é mais destacada. Agora, mas todo o conteúdo do curso de música foi pensado sempre nessa evolução gradual. Então, tem músicas, por exemplo, que eu não pego a segunda parte da música, porque às vezes é uma coisa diferente do que aquilo que a gente queria trabalhar. As músicas que tem no curso sempre é o resultado do estudo, né?
Sempre aquele negócio sim, da técnica, aplicação e repertório. Então, primeiro eu te explico como que é a técnica, a gente pratica um pouquinho, depois tem exercícios, uma parte de exercícios daquilo, depois aplica na música. Então, às vezes tem músicas que pedem coisas que não foi trabalhadas antes. Então, a gente entendi. não faz desse jeito ainda. Mas depois, quando chegar e aumentar o nível, aí faz o mais padrão. Então, Aham. até chegar no nível de tocar os concertos, as coisas específicas do violino mesmo. Então é por isso que nós fazia errado, porque você já pega a música pronta, É, e não, e o problema, por você exemplo, não conhece nada. esse método é aquele mesmo método ainda, né, do É, Shimol da CCB, não é? é o mesmo. E o problema desse método é que ele tem até alguma coisa ali de exercícios técnicos mais pro começo, mas Mas muito não tem como. básico, assim, muito básico. É, E depois já vai um sim, monte de música. Na verdade, é só um monte de aham, músicas depois, né? E sabe é que verdade. esse método só é usado na congregação. Ele foi um método criado na congregação, né? Sim, sim. Então, apesar de ter um nome, né, meio estrangeirão assim, mas não, foi criado aqui mesmo. Então, e ninguém usa ele no estudo formal do violino, porque ele só é, na verdade, um compilado de várias músicas. Então não tem esse, sabe, essa parte mais técnica do negócio. Eles estão mudando agora, porque os meus meninos estão fazendo curso, eles estão fazendo pelo Suzuki. Aham. Então o Suzuki é muito mais exercício Sim. do que música. Ainda assim, ainda o Suzuki, assim, eu uso algumas partes do Suzuki e tal no curso, mas Aham, bem pontual, assim, porque o sim. Suzuki ainda tem ali algumas questões de não trabalhar profundamente a técnica, porque tem muita Aham, música também, assim, música para criança, né, tal, aham, e acaba não tendo, por exemplo, você não vai ver, assim, exceto no Luro, que é esse que a gente tá no curso, tem o Luro também, eu uso. Nos outros, assim, a maioria é muito de música. Então, dificilmente tem tipo esse exercício de ligadura, essas paradas. sim. Tipo, não existe isso no Suzuki. Ou Aham. no Shimol, tal. Não existe, porque É, você e é uma coisa é básica, só assim, nota né? solta, né? Muito É, mais nota solta do que ligada. exato. E vai usar, né, assim, tem que aprender tudo para usar tudo depois, né, e tal. Nas músicas vai ter Aham, ligado, vai ter solto, vai ter um monte de coisa, né? aham. E me fala uma coisa, Fábio, depois de 15 anos tocando e agora no curso e tal, o que que você vê que, assim, se alguém falar assim, ah, tô começando agora no violino, qual dica que você daria com essa sua experiência agora? Com a minha experiência, É, tipo, o que que você fala, ó, isso aqui é muito importante, então pensa nisso para começar assim, direito. a técnica. Técnica é o primordial. Se você não tiver técnica, não adianta nem começar. É isso que eu penso. Se você não tiver técnica de empunhadura, de posição do corpo, não tem como, Sim. porque você vai sofrer bastante, como eu sofri bastante. E tô vendo que sofri, né? Agora que eu tô vendo. Então, eu chegava até a dar dor no pescoço. Nossa, Mesmo usando esse brinquedinho aqui, ó. sim. E é muito doido, né? Que a gente às vezes faz uma parada e faz, e repete, vai e tal. E sem nem saber, né? Sem nem ter consciência de que tá fazendo errado, né? Alguma coisa. Sim. Mas é o que eu recomendaria para a pessoa falar assim, ó, você faz um curso do professor Lauto, do Arthur Lauto, você vai se dar bem. E aí, agora, hoje, assim, no seu atual cenário, tá lá, tal, agora tem uma estrutura, tem as paradas, tal. O que que você sente que é, assim, a sua maior dificuldade hoje no violino? Eu sei que você falou que da teoria você já tá bacaninha, você lê bem e tal, tudo mais. Então, assim, vai ser uma dificuldade maior no violino, né? Então, o que que é hoje a sua dificuldade? Hoje minha dificuldade são duas. É a ligadura que eu estou vendo aqui, que o negócio é bem punk, e o quarto dedo. O Sim. quarto dedo assim, tá me judiando um pouquinho. Você consegue usar ele? Consigo, mas ele judia um pouco, porque, ó, vou até mostrar, ele é Aham. torto. Então é que eu tive uma lesão, então cicatrizou com calo ósseo, então não tem conserto mais. Sim. Mas você Então tem o eu tô vendo, movimento normal não, dele, assim. tem Aham. movimento normal, só que eu tô sofrendo um pouco porque eu não usava ele, né? Sim.
E aí entra mais um vício, né? Assim, a gente Sim. fica. Quanto, assim, você ficou 15 anos usando três dedos. Só na extensão do terceiro dedo. Exato, 15 anos usando só três dedos. Aí esse aqui ficou abandonado, tipo, corta fora e Sim. deixa pra lá, então. Agora você falou, opa, preciso usar ele, então ele tá funcional, tá funcionando certinho, tá. Funcional, né? Mas como ele é um dedo, os outros é mais maleável. Ele, como está Aham. duro, fica um pouco mais lento que o restante. Sim, sim. E assim, vai ser uma questão real, assim, de quase uma fisioterapia, né? Assim, pra recolocar ele ali funcionando e tal. Porque assim, você ficou, assim, poderia até ser que, mesmo apesar da lesão, né? Poderia ser que algum dos outros dedos também não funcionasse também, mas você tem 15 anos usando aquele dedo. Aí, então, ele funciona, hoje ele funciona, né? Se você tivesse Aham. lá atrás falado, ah, não, deixa eu fazer aqui com o quarto dedo também, tal, colocar, tal. Hoje você teria mais liberdade com todos. Assim, a gente só não é bom em uma coisa por não praticar. Então, assim, se você não usa o quarto dedo, Você não pratica, É, não tem como. exato. Então isso vale, isso assim, é muito útil para o quarto dedo. As pessoas às vezes não usam e você ainda tem um motivo para não ter usado, né? Assim, muitas pessoas não têm motivo nenhum, mas simplesmente não usam. Então, quando a É, gente faz isso, você está só afirmando para você internamente que você não precisa dele. E aí, quanto menos você usa, menos você usa. Né? Tipo, mas vai, né? E a questão ainda, alguns hinos da igreja, que às vezes o movimento é muito rápido, eu não consigo usar o quarto dedo ainda. Aí eu ainda puxo o terceiro dedo, porque sim, eu não tenho essa rapidez ainda. sim, sim. Mas dá uma trabalhada boa nele. Assim, você vai ver, você tá Deixa eu ver aqui, só na sequência aqui. Você tá no 9. No Isso. módulo 11 que tem o exercício só do quarto dedo. Tá? E você pode fazer ele até na velocidade, se tiver ainda, tá muito difícil e tal, faz mais lento, põe o metrônomo mais lento, depois aumenta a velocidade, depois pode fazer ele mais rápido com outras figuras, tal, assim. São coisas que aos pouquinhos vai encaixando, sabe, assim. Apesar da ligeira adaptação, né, de posicionamento, porque ele tem, né, uma curvinha tal do carro, mas vai funcionar, assim, no final vai funcionar, mas tem que estar disposto a fazer ele trabalhar, né? Eu demorando mais 15 anos, não tem problema, não. Mas agora, pelo menos, vão ser 15 anos de aproveitamento real do negócio. Daqui a 15 anos, você vai ter. Aproveitamento total. Você tá tipo aqui hoje, né? Assim, seus 15 anos te levaram até aqui. Daqui a Sim, 15 anos, eu espero que você esteja, tipo, muito mais do que esse espaço que você passou nesses 15 anos agora. Então, é assim que eu espero. tudo depende de Eu vou, você, porque o eu resto vou me tá lá já. esforçar e vou me esforçar o máximo que eu conseguir. Massa, é isso aí. Então, bora lá, bora pra gente ouvir um pouquinho, vamos ver como que tá essas coisas aí. Você costuma tocar sentado ou em pé? Eu toco sentado, sentado mesmo. Uhum. É, porque também na igreja você toca sentado, né, também. Então, Isso. acaba que você acaba praticando também sentado, né? Eu normalmente falo, eu particularmente não gosto de tocar em sentado, porque perde um pouco das noções, assim, sabe, de corpo Aham. mesmo, assim, físico, sabe? Mas Sim. na orquestra a gente toca sentado também, então, assim, não tem um problema estudar sentado. É Mas que também, se puder estudar em pé, também é legal para você sentir, sabe, o corpo diferente. eu sento bem na pontinha da cadeira também, É, né? isso é importante, isso é importante. Não ficar lá assim, né, pra trás, aqui assim, e tocando, porque aí Isso. senão não dá pra Não, tocar. mas você não ganha nada com isso. É, Bora lá. eu- Legal, agora deu pra ouvir bem, deu pra ouvir bem. Só pra eu conferir uma coisa, faz o 37, que é o próximo. 37. Você já estudou ele? Agora ficou bom. Estudei.
Beleza, beleza, beleza. Tá bom, no geral, assim, de movimentação da mudança das cordas, tá funcionando, tá funcionando. É óbvio que de vez em quando esbarra um pouquinho, tá, mas assim, acontece. Mas eu quero falar de uma outra coisa que eu acho que é até mais importante para a estruturação. Eu vou sentar um pouquinho. Deixa eu pegar o violino aqui. Ontem eu tive concerto de noite, nem Eu vi no Instagram, eu o violino vi. tá afinado aqui, não sei nada, nem peguei o violino ainda hoje. Eu vi que você teve concerto no Instagram, eu falei, meu Deus, ele ainda tem que me dar aula amanhã de manhã. Não, mas o negócio é esse, não parar. Se parar, aí o negócio fica chato. Aí não dá, né? Deixa eu ativar meu som original aqui também. O negócio é, o movimento funciona bem o seu movimento, tá massa. Sim. Agora, tem duas coisas que me incomodam um pouquinho, assim, e que a gente vai ter que mudar isso, assim, e a programação aqui dentro. Não é uma questão de ligadura, não é nada disso, não. Mas a primeira coisa, lá no 36, Aham. você tava fazendo tipo assim, vou dar uma exagerada, mas só pra ilustrar. Então você tava fazendo assim, sabe? Sempre na mudança Ah, você tá demonstrando demais isso, sabe? Assim, querendo parar o arco e fazer, sabe? Fazer a mudança, sabe? Às vezes até chega a quase tirar, assim, sabe? Sabe? Quase isso. aí ele fica um... É. Tipo Então, isso. assim, na verdade, isso é o contrário do que é a ligadura. A Sim, ligadura, o nome já diz, é pra ser uma coisa ligada mesmo, né? Então, ligado. assim, esse movimento tem que ser muito suave. E sem parar. É a única vez que a gente toca violino e que Uhum. esse movimento não tem que ser desconectado desse. Porque Entendi. normalmente é isso, né? Porque se eu tô tocando corda sol, beleza, não posso mexer aqui, senão vai mudar, né? E vou mudar. Agora eu mudo. Só que quando eu mudo de altura, eu não tô abrindo e fechando o braço, porque senão sai esse som assim, né? E aí não é isso que a gente quer na hora, né? Sair uns sons de mudança de corda. Aham. Agora, nesse caso, é o momento de acontecer esses dois movimentos ao mesmo tempo. Então não para o movimento do arco, sabe? É o lugar de acontecer isso. Entendeu? Você só vai conseguir isso se pensar realmente em fazer esse movimento durante o movimento do arco, né? Entendi. Bem controlado mesmo o seu movimento. Mas que seja. Você vê que tem que ouvir uma linha mesmo. E não assim, tipo. Tô exagerando, não saiu assim Não, não, mas, sim. mas é só pra mostrar que, assim, que não pode ter esse tipo de parada, ou, sabe, querer mostrar. Às vezes no violino o que a gente sofre é querer mostrar demais as coisas, sendo que não precisa, Aham. sabe? É só realmente linear, linear, linear o tempo todo, assim, pensar, tipo, quando você ouve uma música, né? Tipo, você ouve, sei lá, você não ouve assim. Não é assim, né? Assim, tem músicas que precisam ter alguns acentos. Mas nessa daí não tem. E assim, no geral, a música, quando a gente pensa internamente na música, é sempre buscar esse cantado do negócio, né? Tem que ficar uma melodia mesmo Exato. bem E aí então no violino, suave. no violino não faz sentido tocar assim, sei lá, vou tocar qualquer nota daqui, né? Não faz sentido tocar assim, porque não é isso, entendeu? Assim, quando a gente pensa na música, tem uma linha assim, um negócio. Então a mesma coisa aqui. Esse eu não fico cantando. Né? Então é É. importante assim a gente conseguir essa linearidade do movimento, sabe? Sem precisar parar em nenhum momento o arco, tá vendo? Até na próxima, né, que tem.
Aí aqui tá pegando pra mim. Sabe, fazer isso. E uma outra coisa sobre esse movimento é um movimento curto do cotovelo, sabe? Assim, não precisa mexer muito. Porque se você mexe demais, aí realmente sai. Principalmente nessa da 37, né? Se você mexe demais o cotovelo, abrindo, fechando, vai lá parar na corda lá mesmo, né? E então por isso que tem que controlar. Sempre o que faz você, Aham. às vezes na volta é mais difícil, né? Esse movimento de lá ré, que é onde sai o sol, por acaso, às vezes, Aham. né? Mas É, que é? É a altura do cotovelo. Então, assim, é o controle do é um movimento cotovelo. curto de mudança. Não tem muita distância entre uma corda e outra. Entendi. Então, essas ligaduras ajudam demais nisso, em achar esse movimento mais fino, sabe? Assim, que é Aham. aqui, aqui é a corda ré, aqui é a corda lá. E não mais do que isso, né? Agora, Sim, a segunda questão que eu queria falar é pode falar. a partir do momento que você começa um exercício, uma música, qualquer coisa, nunca tira o arco da corda. Fique esperto aí, hein, porque vai rolar um evento gratuito daqui a alguns dias com uma semana de aulas. Você vai poder participar comigo, com essa didática aí que você está vendo aí e tal nas aulas e tudo mais, sabe? Realmente para poder aprender violino sem ficar perdendo mais tempo com um violinista profissional de verdade. Então corre lá no site que está aqui na descrição, comotocarviolino.com.br, né? Vai lá, você tá aqui embaixo. E aí você vai poder ver lá que tem um lugar para você colocar seu nome e o seu e-mail. E assim que começarem as inscrições para esse evento gratuito, eu vou mandar um e-mail para você poder participar. Beleza? Então a gente se vê lá. A não Sim. ser que tenha escrito realmente uma pausa, um Tirar. negócio e retoma do talão depois, né? Você vai, sei lá, tocar um negócio assim. Aham. Aí retoma. Aí você tira o arco da corda. Não tem como retomar sem tirar o arco da corda, né? Então, isso E eu, sim. e eu tô fazendo isso. Sim, muitas vezes, muitas vezes. Depois você vai poder ver tudo isso aqui e tal. Mas, por exemplo, no 37, você faz. Aí às vezes você faz assim, não precisa, não tem a menor necessidade de fazer isso, mas às vezes você faz assim. Não precisa, Entendi. é só, você tá na corda sol, vai mudar pra corda ré? Mudou. Tá vendo? Sempre é o arco na corda, tá vendo? Tipo, as mudanças a gente fez bastante isso na parte de saltos, né? Você já fez os saltos? Deixa eu ver. Não, ainda não. Ainda Ok. não. Ou já? Ou já sim. Já Sim, sim, já, foi já. no 8, foi Já. no 8, foi É, no no 8. 8 já fiz sim. Então, aquele movimento do salto de fazer esse movimento no silêncio é exatamente o que a Aham. gente precisa aqui. Então, você tá aqui e vai para outra. Só que sem precisar tirar o arco da corda. Então, o arco só sai da Entendi. corda quando tiver uma parada que precisa tirar ele mesmo da corda. Mas no geral não Aham. precisa. E, então, nesse aqui, no 36 não aconteceu tanto isso não, mas no 37 ficou mais claro. Então, Sim. às vezes, o que acontece é uma má distribuição do arco te obriga a tirar ele da corda. Então, e aí fica ruim, Sim. porque tipo, se você faz dois tempos, beleza, e aí tem dois tempos pra cima, aí você faz assim, e acaba aqui. Aí não tem como fazer o continuar daqui e encaixar mais dois tempos, assim, com um som bonito e tudo mais, tal. Então, os dois tempos, arco inteiro, tal. E aí te obriga a fazer, né? Aí então te obriga a fazer, porque senão você não ia ter Entendi. espaço pra fazer o negócio. Isso aconteceu umas duas Aham. vezes quando você fez. Então, assim, tenta pensar mais na divisão do arco e não tira o arco da corda em nenhum Tá. momento. Bora lá, faz o 36 de novo, depois a gente faz o 37 também. Tá. Então, sem tirar o arco da corda, o movimento curto, Tá. linear, sem interromper o movimento do arco, continua mexendo ele sempre e só Sim. mexe a altura suavemente. Sem esse impulsinho na corda, Ah, na tá. corda. Sol, ré e só segue normal. Pera, pera.
Você vê que agora não saiu da corda, mas o que acontece às vezes no talão, você quer Então, demonstrar demais, você quer demonstrar demais. E aí fica assim, tipo, o sol, ré, sol, ré, sol. Então sempre quando começa você força demais. E sendo que isso não fica linear. Então quando aham. chegou no talão, ó, a mudança de direção do talão para voltar para descer o arco é muito suave, ó. Vou ficar só nessa região. Tô vendo que em nenhum momento acontece assim. Então a mudança de direção, quando a gente pensa no assim mais estruturalmente, né, o que acontece na mudança de direção do arco é que você tá numa velocidade, diminui um pouquinho e faz a mudança. Isso na ponta também, só que na ponta não acontece esse som porque a ponta é mais leve. Então pra você, não acontece esse som. Às vezes acontece, às vezes tem pessoas que fazem, mas pra você não acontece normalmente. E agora, quando chega aqui no talão, aí você mantém quase a mesma velocidade e muda a direção da. É igual um carro. Se você tá dirigindo um Sim. carro, você dirige? Acelera de uma vez. Você dirige? Dirijo. O problema não é nem acelerar de uma vez, o problema é frear de uma vez. É como se você tá tentando fazer tipo isso. Você tá vindo com o carro e do nada você dá ré. É impossível, é fisicamente Aham. impossível isso. Porque você Entendi. precisa vir com o carro, diminuir a velocidade, freia e dá ré. Então a mesma coisa acontece com o arco. Se você fizer isso, é fisicamente errado. Porque, Uhum. assim, não condiz com o que acontece na física real. Então, Então, tá vendo? A mudança tem que ser muito suave. Então, experimenta agora, não precisa fazer como no exercício não. Fica só usa só a corda sol, depois pode mudar para corda ré se quiser. Só que você vai fazer só isso daqui, só esse pedaço de arco. Vai ser só isso aqui, ó, esse movimento, ó. Sem sair nenhuma diferença, tudo linear assim. Pam, pam, pam. ó, pode fazer? Pode. Ainda eu ouço um forçadinho assim no talão. Hã? Eu ainda ouço um forçadinho assim, pam, pam, mais suave. Isso, melhor. Agora foi melhor, foi melhor. Então, esse é um movimento que ia acontecer. Teve umas duas vezes ali que ainda aconteceu um leve impulsinho, assim, né? Ainda aconteceu umas duas vezes ali, Tá. mas no geral já tá mais suave, sabe? Assim? Não é uma questão de peso, que, não, eu tenho que tocar mais. Mas não é isso que eu tô falando. É a mudança do movimento, né? O começo desse movimento de descer, muito próximo do talão, tem que ser mais suave, né? Entendi. Quer que toque no som de novo? Isso. E aí agora pensando um pouquinho mais nisso, sempre usando o arco Tá. inteiro, dois tempos, tal, mesmo queimando Tá. sempre. Pode fazer, né? Pode. E isso, Ainda muito fez. melhor. Antes Teve ainda fez. no finalzinho teve ali um pá, mas foi bom, foi bom. Então, agora, assim, agora eu vejo que tá uma parada linear. Sabe assim, tá Aham. mais tranquilo até, né? Assim, a gente se sente mais tranquilo. Aham. Tipo, todos esses movimentos a mais são desnecessários. Porque a gente não quer ficar mexendo à toa.
Então, assim, e ainda mais se influencia no som, né? Assim, esse nesse caso É. influencia ainda no som, então não pode ter isso. Então, assim, é uma parada que muita gente sofre também, principalmente quem já toca há mais tempo. Que aí vai tocar, as coisas, fica tudo assim, né? Tipo, tudo, assim, deixa eu chegar um pouquinho Mudou mais perto. muito pra mim, Tipo, mas tudo bem. sabe, toda nota fica, pá, 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 pá. Ou vai tocar, às vezes vai tocar uma música, um hino que seja mais sentimental, né? Um negócio assim, no lugar de fazer assim, aí faz assim. Sabe? Às vezes a gente não. Eu tô exagerando, né? Mas às vezes a gente não percebe que não Sim, tá fazendo música, não tá aquele negócio linear, legal, como você cantaria. Então sempre o aham, negócio do qualquer instrumento musical é sempre a gente pensar, o instrumento é uma forma física de tentar simular a voz cantando. Então sim. a gente tem que tentar transformar no violino do jeito que seria cantado. Então se você tem dúvida alguma vez assim, como que eu tocaria isso? Canta. Pá. Tanto que, E aí você vai falar, então eu tocaria dessa forma. Então vá lá e tenta reproduzir no violino com as técnicas que você vai construindo aham, aquilo que pareça realmente o canto. Bora lá, faz esse 37 aí pra gente, só pra ver como que tá agora esse controle aí. Sempre o arco inteiro, dois tempos, arco inteiro, e sem tirar o arco da corda em nenhum momento. E também sem fazer acentos aí nas mudanças de direção do arco. tá bom. Isso. Já é outra pessoa tocando. Porque agora eu sinto que existe uma linearidade no negócio, sabe? Sem acentos desnecessários, sem parar o arco, sem tirar. Quando a gente tira o arco, que é aquilo que estava acontecendo, quando a gente faz esse movimento, né, aí, o que acontece é a mesma coisa, é um acento também. Então, o que acontece é isso, quando a gente tira e coloca o arco, é muito difícil conseguir aterrissar o arco sem fazer esse barulho, sabe? Fazer um negócio. É muito difícil fazer isso. Uhum. Normalmente sai, sabe? Esse som mais intenso mesmo ali. Essa Então, batida. é. E isso também é uma coisa, assim, pra sempre lembrar. Tipo, nunca começar com o arco na vertical, assim, sabe? Pá, caiu no Aham. violino. Sempre Depois, posiciona o arco e horizontal. Sempre horizontal, né? Então, por isso que não pode acontecer esse tipo de coisa. E aí, quando é muito rápido, não dá tempo de você preparar e fazer horizontal. Se você uhum. não tem pausa entre essas notas, então quando você tira e coloca de novo, não tem como aterrissar ele do jeito certo. Ele vai cair forte, vai fazer acento e tal. Mas agora foi muito melhor. Então sempre que for tocar qualquer coisa, vai tocar hino na igreja, vai tocar o exercício, vai tocar uma música, o que for tocar no violino a partir de hoje, sem acentos nas mudanças de direção do arco e sem ficar interrompendo. Quando é ligado, sem interromper o movimento. Movimento único, Aham. linear. A ligadura é exatamente isso. É transformar duas notas em uma só. Então, Aham. tanto é que se fosse a mesma nota que é ligada, vira uma só. Não tem. Virar uma. Tipo, se você Vira tem. só aumenta o tempo dela, né? Exato, exato. Então, se você tem dois rés e eles estão ligados, você não toca ré, ré. Você não para o arco para tocar se ele está ligado. Então, também Sim. aqui você não pode parar. Então, você vai ré, ró, ré, ró. Sem parar, sem fazer ré, pá, né? Então, tudo é assim, o ligado é realmente ligado. O que não é ligado, não ligado. Beleza. E sem acento, sem tal. Sempre pensar nessa forma linear de tocar. Isso dá uma qualidade sonora muito legal.
para realmente tocar mais, né? E não significa que tem que tocar suave. Não tô falando para tocar suave, é só para não ficar um negócio bagunçado. Às vezes as pessoas, não tô falando você, mas às vezes as pessoas ouvem isso e acham que, não, vou ter que tocar tudo muito assim, tá? Não é isso que eu tô falando. Tipo, é tocar a mudança. Tipo, você pode tocar uma coisa forte. Né? Então você não precisa tocar suave tudo. Mas você vê que em nenhum momento eu tô fazendo assim, né? Né? Eu não tô forçando toda vez que eu mudo a direção do arco. Aham. A ideia é fazer com que as pessoas ouçam e não saibam onde você tá mudando a direção do arco. Então, sem pensar nisso, assim, tem que fazer a mudança acontecer sem ser perceptível. Pra que não perca a linha melódica do negócio, realmente assim. Senão fica. Né? Então, sem esses acentos no meio. É bem importante sempre pensar nessa essa mudança suave de direção, mas com o som do violino, com esse som, né, preenchido e tal, assim, não Sim. pegar leve com o violino. Mas é difícil fazer o movimento consciente, assim, tal, na corda, e não se empolgar e fazer a mudança muito forte. Então, mas é Uhum. uma questão de trabalhar um pouquinho, estudar, tal. Mas assim, esse é o esquema. O esquema é fazer bem controladinho e tal. E exatamente como a gente fez agora. Tipo, depois vai poder rever. Você vai ver como você fez no começo, a primeira vez, e como ficou depois. São E pequenos essa aula detalhes. fica gravada também? Sim, fica também. Então, sempre vai ser assim. E aí você vai poder ver que a primeira vez que você tocou, assim, são detalhes. Muda pouquinho. Mas Sim. esses pequenos detalhes que fazem a Faz a diferença, diferença. sabe? Tipo, qualquer coisa que envolva arte, que envolva uma parada com tantos detalhes igual o violino, assim, uma mínima mudança faz diferença. E quanto mais Aham. evoluindo assim você vai no processo, você vai ver que você passa a prestar mais atenção ainda em detalhes que você antes nem sabia que existiam. Então, é muito importante, assim, sabe? Sempre olhar com atenção nas coisas, sabe? Sempre olhar com muito. Assim, a gente tem que ser chato com a gente, sabe? Assim, de Sim. olhar e falar, não, isso aqui eu posso fazer melhor se eu não fizer dessa forma, se papapá, tal. Mas óbvio que também tem coisa aqui, é a mesma coisa, ele viveu 15 anos sem saber de várias coisas porque não tinha alguém para te corrigir, te falar. É, só para você entender, tá vendo aí como que tem um monte É, de erro, né? é. Não, e é normal, é normal. A gente vai criando vícios, vai ficando assim. Aí vê as outras pessoas também tocando com os mesmos vícios e só reproduz mais ainda, e aí vira uma bola de neve mesmo. E duro que às vezes a gente toca assim, em algumas reuniões que a gente faz, todo mundo fala assim, nossa, você toca tão bonito. Eu falo, meu Deus, se eu tocasse então. Mas você toca bonito. A pessoa elogiou, obrigado, tal, 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 mas você sabe que precisa. Assim como eu, acontece com. Esse é o processo de vida no violino, sabe? A pessoa fala, nossa, você toca demais. Eu acho que eu sou muito ruim, na verdade. Porque quanto mais você sobe, quanto mais você vai subindo nesse nível, mais você vê que falta coisa que pode ser melhor, Aham. mas você vê os detalhes. Essa questão dos detalhes. Você vai refinando os detalhes num nível que Sim, um micronésimo de diferença ali já você sente. Você fala, opa, verdade. vacilei aqui, ou isso aqui, pá, 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 tal. Então, assim, óbvio que os erros mais comuns, assim, de iniciante não vai acontecer mais. Tipo, você não vai Sim, esbarrar numa corda no meio do nada, porque já vai estar tudo calibrado, tudo certo, né? sim. Mas Mas ainda eu pego uma cordinha ou outra assim, esbarrar, isso dá ainda assim. acontece. Mas o negócio é sempre assim, quanto, quanto mais consciente você estiver do processo, mais você tá aberto a melhorar. Sim. Então, quando você vai subindo,
mais você vai vendo, falar, opa, podia fazer isso melhor. E quero chegar no nível que todo mundo fala, você toca demais. Vai chegar, vai chegar. Esse é o caminho, é começar do básico, começar fazendo o básico bem feito, né? Assim, um negócio que eu sempre falo, né? Que o cara que é o faixa preta, ele, do karatê, do judô e tal, assim, ele não faz nada inovador. Ele só faz muito bem feito o que o faixa branca faz. Sim, É o que a gente tem que fazer no verdade. violino. Pra você dominar a parada mesmo, você tem que fazer muito bem isso. O básico, a parada que a gente tá fazendo aqui, a estrutura E básica. muitas vezes tem que fazer, né? Sim, com certeza. E se você deixa de fazer, você perde também, né? Porque com certeza, porque eu já fiz karatê, com certeza o faixa preta, ele estuda e treina muitas horas por dia, vários anos para poder ter aquele nível Exato. de técnica Exato. avançada. E o treino dele não é um negócio, não é um negócio diferente. Não é porque ele é Não é? faixa preta que ele fica fazendo acrobacias loucas. Não. Ele faz o que o faixa branca faz, só que ele tem consciência 100% do que ele tá fazendo. E é isso que a gente busca no violino também, né? Assim, chegar nessa faixa preta, né, no violino. É a graduação do violino, né? Exato. Fazer o que o iniciante faz, mas muito bem feito e bem Exato. aplicado. Então, beleza, Fábio. Foi um prazer, viu, te ter aqui um Oh, pouquinho, assim, a gente maravilha. poder falar tal e dar essas pequenas Nossa, dicas aí. maravilha. Obrigado, eu agradeço muito e pode contar comigo que eu vou me esforçar o máximo que eu conseguir. Não, pode deixar, E pode deixar. espero que não vai ter outro encontro desse que eu vou estar, ó, Não, é isso mil aí. vezes melhor. E sempre que precisar, aquele esquemão de sempre lá, tô fazendo Beleza. exercício, grava, me manda, tal. No Eu vou, vídeo, eu no vou vídeo pegar eu essa, venho. eu vou pegar esse exercício 38, eu vou treinar ele mais, porque eu acho que esse aqui quebrou Aham, eu no meio, entendeu? Eu vou treinar ele mais, vou fazer e vou te enviar para ver o que você beleza, acha. tranquilo. Tá bom? Sempre no vídeo eu vejo exatamente como a gente se vê aqui. Tipo, você grava Sim. assim, do mesmo jeito, pá, eu vejo e corrijo. Às vezes mando Aham. áudio, às vezes mando escrito, depende de como tá a disponibilidade ali onde eu tô e tal. Tá bom. Então pode mandar mesmo, é pra isso que eu tô aqui. Muito obrigado, viu? Valeu, Fábio. Bom final de semana aí, bons estudos. Falou para você também. Valeu. Tchau.